Já vou começar, porque eu marquei às 8, né? E, assim, tem que ser pontual, né? Já são 8h03, olha o balãozinho aí. É RD em peso, muito obrigada pela presença. É isso! Pra quem não me conhece, pra quem é novo aqui, meu nome é Bianca Galete. Eu sou professora de Educação Física, tenho mestrado em Fisiologia do Exercício e vou cursar doutorado em Neurobiologia e Comportamento com ênfase em Fisiologia do Exercício, com exercício, né? Então essa área de estudar o comportamento tem me atraído muito, desde sempre, desde que eu li o livro O Poder do Hábito, eu fiquei muito assim instigada por estudar comportamento. Aí eu conheci um cara que se chama Eslen Delagon, eu não sei falar o sobrenome dele, enfim. Eu falei, cara, esse cara saca muito. E ele indicou esse livro, o Nação Dopamina. E eu li ele, comentei um pouquinho sobre as ideias do livro aqui no meu Instagram. E o pessoal curtiu bastante. Eu falei, vou fazer uma live sobre esse livro então, sobre a principal lição que eu aprendi com esse livro, porque esse livro é top. Eslen Delanogari. É assim que fala? Eu acho que eu tô falando errado. Delanogari? Delanoguer? Só Deus sabe. Mas me conta, antes da gente começar aqui, me conta quais comportamentos você costuma fazer e se arrepender depois. Coloca aqui na caixinha. Eu geralmente ia ficar muito tempo no celular, mesmo com o avisozinho assim do celular, falar, já tem 10 minutos que você tá aí, não tá afim de tomar um ar, não. Eu sempre me arrependo de ter ficado esses 10 minutinhos a mais. Não sei se vai ficar gravada, não sei. Fica aí até o final, poxa, fica aí. Coloca aqui nos comentários, me conta quais comportamentos vocês geralmente se arrependem de fazer depois que fizeram, né? Tipo, comer uma pizza inteira sozinho, tomar uma caixa de cerveja sozinho. Conta aqui pra mim, compartilha comigo quais comportamentos você se arrepende de ter feito depois de ter feito. É, muito tempo no celular, os benditos Reels. Cara, Reels e TikTok é uma praga, né, velho? É uma praga. E o pior é que se você quer crescer no Instagram, você tem que fazer eles também, né? Aí você fica, é uma praga que você fica assistindo, é uma praga que você tem que fazer. E se arrepender com comida é o que mais acontece, né? Ah, comer um hamburgão hoje só porque tô afim. Aí depois se arrepende e fala, porra, saí da dieta. É foda, né? É foda. Então, assim, todos nós já engajamos nesse tipo de comportamento, né? Alguma coisa que a gente não gostaria de ter feito, mas a gente faz. Algo que a gente se arrepende depois, né? É sempre aquela sensação que vem, aquela sensação de quero mais. Eu quero mais um pedaço de pizza, eu quero mais um pedaço de chocolate, eu quero assistir mais um episódio, só mais 10 minutinhos no celular. É natural a gente querer repetir essa sensação de prazer. E ao mesmo tempo que a gente sabe que não é legal pra gente, a gente tem um mundo ao nosso redor que fala, não, se te faz bem, continua. Faz aquilo que te faz bem. Então é uma controvérsia muito grande, né? E o livro aborda muito isso. E no livro ela conta um caso muito interessante, esse acho que foi o caso que mais me marcou. Ela conta casos de vários pacientes, né? Esse não é o único, mas esse foi o que mais me chamou a atenção. É o caso do David. O David é um cara normal, cara branco, alto, cabelos castanhos, bonito, por volta de 35 anos de idade. E ele sofria de ansiedade crônica, por ter que interagir com as pessoas. Ele tinha pavor de interagir com as pessoas. E assim ele desenvolveu uma ansiedade muito forte. Inclusive, na faculdade, ele cursava engenharia de computação e mudou de curso para ciência da computação, pensando que ali ele teria que interagir menos com as pessoas. Mas não foi o caso, né? Ele acabou tendo que interagir o mesmo tanto, daí ele falou, não, velho, vou mudar esse curso de novo, vou para uma turma menor, vou fazer história. Mesmo sendo um curso que ele não curtia muito. Ele foi fazer história na faculdade porque ele não gostava de fazer estranhos e a turma de história era menor. E assim, isso mostra que ele se esquivava sempre de situações que envolviam muito contato com outras pessoas. Com apresentação de trabalho, ter que falar com o professor, coisas assim. Inclusive, na história dele, ele fala que
Algumas disciplinas ele nem cursou na faculdade principal dele, ele cursou em outra faculdade, porque na outra faculdade ele podia aproveitar os créditos e não tinha que fazer trabalho em grupo, por exemplo. Então ele se esquivava eternamente das situações que causavam desconforto a ele. E a psicóloga perguntou, né, por que você fazia isso? E ele disse que tinha medo de falhar, de ser exposto por não saber as coisas, medo de pedir ajuda. E passou um tempo, né, ele procurou um psiquiatra, na época da faculdade ainda, e foi diagnosticado com TDAH. TDAH, sempre esqueço. E transtorno de ansiedade generalizado. Daí o psiquiatra passou remédio para ele, como acontece muito frequentemente. Até que ele passou a tomar, na vida adulta, Adrenal como se fosse água. De manhã, de tarde, de noite, ele tomava remédio. Se tornou normal na vida dele ficar tomando remédio. TDAH, obrigada. Eu sempre me confundo, acho que eu tenho dislexia. Mas enfim, se tornou normal na vida dele ficar tomando remédio controlado para ansiedade. Ele também tomava muita cafeína, né, para se sentir mais desperto durante o dia. E por tomar muita cafeína, perdia o sono e tomava o quê? Remédio para dormir. Ele trabalhava demais, mas sempre às custas do remédio, do café, para aumentar a tensão. Mas sempre se sentindo muito fadigado, muito cansado, muito, sabe? Sem vontade de fazer nada, sem motivação para nada. E ele achava que precisava do remédio para funcionar, já que tinha o diagnóstico, né, de TDAH, e ansiedade. Ele vivia fadigado, mas ele atribuía essa grande fadiga, essa falta de atenção, ao problema de saúde mental dele. Ao invés da privação de sono que ele tinha e da superestimulação do trabalho, da cafeína, dos remédios ansiolíticos, ou para o TDAH. Ele justificava o uso de medicamentos por conta da doença mental, uma doença mental que ele tinha, e não ao estilo de vida que ele levava, a superestimulação de medicamentos. E ele levou essa vida até que a esposa dele engravidou. Isso foi um gatilho para ele querer mudar de vida, porque ele já estava querendo acabar com a própria vida, porque ele não via sentido em mais nada, precisava de remédio para funcionar. Mas aí a esposa dele engravidou, ele viu um novo sentido e procurou ajuda. Aí depois de alguns anos ele voltou ao hospital psiquiátrico e foi diagnosticado como viciado em estimulantes e sedativos. Foi internado por 2 semanas, em abstenção de todos os remédios, os medicamentos, e voltou para casa. A autora não conversa muito sobre que fim tomou depois que ele voltou para casa, mas a história do David é essa. Uma vida se esquivando do desconforto. E acabou, enfim, se tornando um descontrole. Primeiramente, tá? Antes de eu começar a falar do próximo assunto, eu quero deixar bem claro que eu não estou questionando a necessidade que alguns pacientes têm de tomar medicação, tá? Às vezes, realmente é muito necessário fazer o uso de medicamentos psiquiátricos, podem salvar muitas vidas. Especialmente porque eu não sou médica, eu não sou psiquiatra. Então, assim, quem sou eu para dizer quem deve e quem não deve tomar medicamento? Mas o livro faz essa reflexão interessante dentro da história do David. Que ele era o tipo de pessoa que parecia que tinha tudo na vida dele. Tinha suporte familiar, teve uma boa educação, teve... Tô nervosa. Tem estabilidade financeira, boa saúde. Mesmo assim, desenvolveu ansiedade crônica e depressão. Aí tem outro lado da história, né? Que, por outro lado, os médicos, hoje em dia, são cobrados a eliminar a dor da gente, né? Porra, tô com qualquer dorzinha aqui, o dedão do pé eu vou ao médico. Preciso tomar não sei o quê, preciso isso. A pessoa já se desespera com um mínimo de desconforto. Dor, hoje em dia, é considerada uma coisa perigosa. Nossa, tá sentindo dor? Que perigo! Não posso sentir dor. Vamos ao médico. E essa prescrição de medicamento meio que desenfreada tá crescendo, cara. Eu não achei os dados brasileiros, mas nos Estados Unidos, 1 a cada 10 americanos tomam um antidepressivo. Isso é muita gente. Isso é muita gente tomando antidepressivo.
Às vezes essa pessoa não precisa, ela precisa só de terapia, sabe? Assim como o David, as pessoas... Não tô falando as pessoas... O que seria sofrimento? Pois é, eu não sou psicóloga, tá? Eu sou professora de educação física. Eu tô falando assim, o que eu aprendi do livro e venho aprendendo dentro do RD, que, pra quem não conhece, é o reservatório de dopamina, do Wesley Delanogari. Acho que eu nunca vou aprender o nome dele. Enfim, psicólogo muito bom, seguem lá. Tops das galáxias, aprendendo muito sobre comportamento com ele. Pois é. Assim como o David, as pessoas estão se anestesiando, se esquivando do sofrimento, se anestesiando com remédios, com álcool, com drogas, com redes sociais, tudo, numa tentativa de abafar, de evitar a dor. Quem joga a primeira pedra, quem nunca procurou o celular antes de ir ao banheiro, fazer o número 2. Por quê? Pra não ficar entediado. Lá, 2 minutinhos sentado no vaso, pra ficar entediado. Não consegue ficar entediado. Não consegue aquele desconforto de 2 minutinhos sem o celular. Joga a primeira pedra quem nunca fez isso. A gente não consegue mais lidar com o desconforto. Exceto em casos extremos de dor, a gente está perdendo a capacidade de tolerar o mínimo de desconforto, o mínimo de dor. A gente quer acabar com ele logo. É um tédio, tô entediada, cadê meu celular? Eu falo demais, a garganta fica seca. Me empolgo. Cadê meu celular? Não consigo ficar entediada. Não consigo sentir, sei lá, uma cólicazinha que seja sem tomar um remédio. Tem gente que, mais uma vez, pelo amor de Deus, tem gente que tem problemas sérios com isso, com dor, etc. Isso já é outra história. Eu tô falando gente como eu e você, que não consegue ir ao banheiro sem usar o celular. Sem procurar o celular antes de ir lá fazer o número 2. Entendeu? A gente está constantemente em busca de nos distrair do momento presente. A gente precisa estar constantemente entretido. Instagram, YouTube, Twitter, podcast, playlist. As pessoas não conseguem mais ler um texto grande no Instagram, cara. Eu fico frustrada com essas coisas. Eu gosto, pra quem me conhece, né? Eu parei um pouco com isso, porque as pessoas não param pra ler, não engajam. Tem que fazer vídeo agora de dancinha pra entreter as pessoas. Mas toda vez que eu postava um resumo, um parecer sobre um artigo que eu achei interessante, uma coisa que pode realmente ajudar as pessoas, escrever um texto grande, as pessoas não liam, não engajavam. Preguiça de se esforçar um pouquinho pra ler um texto maiorzinho. Precisa ser tudo na mão, tudo bonitinho, com dancinha, pra não fazer esforço. Pra não ter o desconforto de ler um texto grande. De uma coisa que pode te ajudar. Porém, evitar a dor e o desconforto parece estar aumentando as nossas dores e os nossos desconfortos. Parece que quanto mais a gente evita, mais a gente tem desconforto. Os números de casos de depressão, de ansiedade, fibromialgia, dor crônica só vem aumentando. Será que isso é coincidência? Como a autora mesmo diz, ela tem essa frase lá no livro, a gente se sente tão mal hoje em dia, porque a gente tenta incansavelmente evitar ficar mal. Por isso que muita gente hoje tá mal. Você pergunta por que? Não sei. Tô mal. A gente perdeu a capacidade de lidar com esforço, com a dor, com o tédio. De novo, só pra deixar claro, pessoas que têm depressão, ansiedade, dor crônica, eu não tô dizendo que isso é frescura, tá? Isso é problema sério. Deve ser tratado, principalmente com terapia. Eu tô falando que essas pequenas atitudes da gente no dia a dia pode ser um dos fatores que está causando essa epidemia de ansiedade, de depressão, de dor crônica. Estão conseguindo me ouvir bem? Como é que tá a conexão? Eu nem perguntei. Que burra dá 0 pra ela. Manda um joinha aí, tá me ouvindo bem?
Ou parou, ficou mudo, vocês estão aí só olhando pra minha cara bonita. Cadê, people? Dá um hello. Tranquilo. Show. Enfim. O livro, né? O nome é Nação Dopamina. Então, dopamina. Então, a dopamina. Só pra deixar claro, ela não é um único neurotransmissor envolvido no sistema de recompensa. Mas ela é um dos mais, se não o mais importante no nosso sistema de recompensa. E ao contrário do que muita gente pensa, a dopamina ela não está relacionada com a recompensa em si. Ela está relacionada com a busca pela recompensa, com a motivação para adquirir uma certa recompensa. Por exemplo, cara, imagina tu viu aí um comercial de pizza, mas é aquela pizza, tá quentinha, você vê assim até a fumaça saindo, e quando a pessoa tira assim, ó, o pedacinho de pizza, vem aquele queijo, sabe? Que chega, faz aquela liga com aquele pepperoni, aquela calabresa, delicinha, assim, douradinha em cima. Deu vontade de comer pizza? Toda vez que você vê um comercial desse, te dá aquela vontade de comer pizza, por exemplo, de tomar uma atitude em relação a alguma coisa, é a sua dopamina, ó, indo lá em cima, para te gerar a motivação de buscar aquela recompensa. Funciona mais ou menos assim, ó, fiz até um gráficozinho. Espero que dê pra vocês verem. Bem, ó. Pera aí. Dá pra ver aí? Enfim, aqui tem um comercial de TV. Você assistiu o comercial de TV. Viu a pizza. Que pizza gostosa. Quero pedir uma pizza. Sua dopamina, ó, vai lá em cima. Pediu a pizza, dopamina desce. Pizza chegou, dopamina sobe um pouquinho mais. Mas você percebe que o aumento da dopamina é muito maior na fase de motivação para conseguir a pizza do que quando você consegue a pizza propriamente dita? Então a dopamina é isso. Ela é o que te gera motivação. Tá investido, mas dá pra entender? Pois é, não tem muito o que fazer. Ela te gera motivação pra ir lá buscar aquela recompensa. É por conta da dopamina que a gente tá vivo hoje, que os nossos ancestrais iam buscar comida lá na puta que pariu. Andavam quilômetros de distância pra buscar comida. Por quê? Porque tinha dopamina, motivação pra ir lá buscar comida e água que ficava a quilômetros de distância. Sem ela a gente não sobreviveria. O problema é que hoje tudo gera dopamina na gente. Vontade de ter alguma coisa, de receber alguma recompensa. Então a dopamina está mais associada com o querer do que com o conseguir propriamente dito. Ela é mais forte com a motivação. Por isso que é mais difícil você controlar a sua vontade de comer uma pizza, por exemplo. De pedir uma pizza. Porque a dopamina tá lá em cima, tá no talo. Pra te fazer querer aquela pizza. Por isso que é tão difícil fazer dieta. Quando a gente vê aquele estímulo, aquela comida que a gente gosta tanto, a dopamina sobe pra gente ir lá pegar ela. Aquela comidinha deliciosa. Por isso que é difícil. Engraçado que no livro ela mostra, só a termos de curiosidade aqui, vou tentar mostrar pra vocês de novo. Ela mostra o quanto certas substâncias podem aumentar a nossa dopamina. O chocolate, por exemplo, não sei se dá pra ver, aumenta em 55%. O sexo aumenta em 100%. A nicotina aumenta em 150% a nossa dopamina. A cocaína aumenta em 225%. A metanfetamina aumenta em 1000%. Usar metanfetamina é como se você estivesse tendo 1000 orgasmos. Tem noção disso? É muita dopamina. É muita dopamina. E assim, falei de substâncias que vêm de fora, né? Mas comportamentos também têm potencial de aumentar muito a sua dopamina. Comportamentos como
Instagram, Reels, TikTok, comida gordurosa, pornografia, videogame. Todos têm o potencial de elevar a sua dopamina. Claro que a droga, por ser um agente exogênico que vem de fora, tem um potencial maior de viciar e de gerar mais dopamina no seu cérebro. Mas isso não quer dizer que o comportamento também não tenha. E nossos sistemas de recompensa e dor são processados no mesmo lugar no cérebro. No mesmo lugar, eles se sobrepõem lá. Onde está um, está o outro. Eles não existem separadamente. Eles estão coligados. Nosso sistema de recompensa e dor. E o seu corpo está constantemente tentando manter um equilíbrio entre os dois. Entre o prazer e a dor. É a famosa homeostase. Acontece com vários processos do nosso corpo. Pressão arterial, glicose sanguínea, temperatura corporal. Por exemplo, a glicose. Se a glicose está muito alta, insulina é secretada para baixar a sua glicose. Glicose baixou demais, está perigoso, o glucagon é liberado para voltar a sua glicose para o nível aceitável de equilíbrio, de homeostase. Isso acontece com vários sistemas. E o sistema da dor e recompensa não poderia ser diferente, né? Você pode imaginar uma gangorra, assim que ela descreve no livro, inclusive. Uma gangorra. Aqui está a dor, aqui está o prazer, aqui está a dor. Se você pende muito para o lado do prazer, para voltar esse sistema ao equilíbrio, o seu corpo vai ter que pesar para o lado da dor, para você ficar equilibrado. Então, por isso que quando você pesa demais para o lado do prazer e você cessa esse prazer, você sente um desconforto muito grande. Olha aí, esse aí, o Joyce, G.I. Joyce, chegou no ápice, ele já não sente mais nem prazer nas redes sociais, o que, cara, é complicado. Então, assim, esse sistema de balancear, de homeostase, ele acontece sem o seu controle, tá? Ele é natural. É como se fosse um reflexo. Você não tem controle sobre isso. O seu corpo vai tentar voltar tudo para a homeostase quando você cessa um estímulo. E qual é o problema disso? Se chama neuroadaptação. Quando você repete um comportamento, uma droga, uma substância muito dopaminérgica, que gera prazer ou algo similar, você acaba se tornando tolerante àquilo. Quando você repete demais, você se torna tolerante àquele estímulo. Ou seja, fisiologicamente falando, você perde receptores para aquela substância. Por exemplo, a diabetes tipo 2. Quando você tem muita insulina, muita glicose, o seu corpo fala, não, tá demais. Deixa eu diminuir a quantidade de receptores para que eu não seja tão bombardeado com essas substâncias. A mesma coisa acontece no seu cérebro em relação à dopamina. O seu cérebro diminui a quantidade de receptores que você tem de dopamina e você acaba perdendo a sensibilidade para dopamina. Então, para você conseguir sentir aquela mesma sensação de prazer, de motivação, você precisa de muito mais dopamina do que uma pessoa normal precisaria, por exemplo. Porque você diminui a sua sensibilidade a ela. Vocês provavelmente conhecem muito bem essa história. Você vê um drogado, uma pessoa que é viciada em drogas. O que ela faz? Ela precisa de cada vez mais droga para sentir aquela mesma sensação de antes. E ela acaba se deteriorando por isso. Comportamentos, como eu falei, também geram esse efeito, tipo pornografia, videogame, sedentarismo. Tudo isso causa esse desequilíbrio no nosso corpo. Então, a gente está perdendo a capacidade de sentir prazer e aumentando a nossa vulnerabilidade à dor. Tem noção disso? A gente está perdendo... a gente tá parando de sentir prazer com as coisas simples da vida. Um estudo, inclusive, que eu citei hoje de tarde, ele comparou, né, a transmissão de dopamina em cérebros saudáveis com pessoas viciadas. No cérebro saudável... Desculpa, me distrair, meu irmão chegou em casa. Deixa eu voltar.
Eu postei um artigo hoje que o estudo comparou a transmissão de dopamina em cérebros saudáveis e em pessoas viciadas. Você pode ver, depois você entra lá, no cérebro saudável, a região responsável pela motivação e recompensa fica bem vermelhinha quando é estimulada. Já do cérebro viciado, não fica tão vermelhinha. Na verdade, se você perceber, quase não tem vermelho lá. A atividade dopaminérgica está bem baixa na pessoa viciada, na pessoa que tem muitos estímulos de prazer no dia a dia. Então, assim, a maior lição que eu tirei desse... Resumindo, né? A maior lição que eu tirei desse livro foi essa. Foi que a vida regida por prazer, acaba gerando uma vida sem prazeres. Você está perdendo receptores dopaminérgicos e não adianta o tanto que você bombardeia ele com dopamina, você está perdendo a sua capacidade de sentir prazer. E, em contrapartida, aumentando a sua sensibilidade à dor. Porque, lembra, é um equilíbrio entre as forças. Se você pende demais para o lado do prazer, para voltar ao equilíbrio do organismo, à homeostase, você tem que pender muito para o lado da dor, do desconforto. Então é por isso que hoje a gente não consegue ficar entediado, a gente evita essas coisas. E quanto mais a gente evita, pior fica. Quanto mais a gente evita, mais desconforto a gente sente, mais dor a gente sente, mais tédio a gente sente. E é isso. No livro, ela dá uma sugestão de jejum de dopamina, né? Que é o que ela faz com os pacientes dela. Geralmente ela pede os pacientes para ficar 30 dias sem aquele estímulo dopaminérgico, que é grande para aquela certa pessoa, sabe? A pessoa é viciada em álcool, tenta ficar 30 dias sem álcool. A pessoa é viciada em celular, fica 30 dias sem celular. É a dica que ela dá no livro, né? Eu, por exemplo, eu tenho vício no celular, acho que todo mundo aqui tem, no tal do Instagram, do Reels, dessa porcaria toda. E o que eu tenho feito, eu não consigo ficar sem porque eu trabalho aqui, nas redes sociais. Até nisso, né? Eles prendem a gente. Eu trabalho aqui. Mas o que eu tenho feito é... Eu não carrego meu celular à noite, durante a noite, como a maioria das pessoas fazem, pra eu conseguir carregar ele de manhã. Então, de manhã eu deixo ele carregadinho. Então, eu não pego no meu celular até a hora de sair de casa, de manhã. Vou ler um livro, fazer meu café da manhã, sei lá, qualquer coisa, menos o celular. E à noite também. Quando chega por volta das 9 horas da noite, eu guardo o celular e não mexo mais nele. Quando eu vou estudar, quando eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, para não ficar me distraindo com o celular, diminuir o meu estímulo dopaminérgico, conseguir focar no que eu tô fazendo, eu deixo meu celular com a minha irmã. Eu dou uma mãozinha dela, falo, toma conta aí, porque eu não vou mexer mais nisso. E assim, foram as formas que eu encontrei de evitar esses estímulos. Eu já não assisto mais Netflix, quase. Assisto só com a minha namorada. E vou evitando comidas muito gordurosas. Como? De vez em quando, obviamente. Você não pode também virar um poste e não fazer nada. Mas você pode evitar o excesso. Você precisa evitar o excesso. Porque depois você para de sentir prazer com as coisas. Se você dá muito estímulo de prazer para o seu cérebro, você para de sentir prazer. Se você evita muito desconforto, mais desconfortável a sua vida fica. Então, assim, vamos pensar sobre essas coisas, né? Vocês ficaram com dúvidas? Tem alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram deixar aqui? Gostaram da live? Conversa comigo, vai. Ó, isso daí está acontecendo comigo até na academia, desmotivada a treinar e atuar na educação física. Por quê? Porque a gente é bombardeado com estímulos dopaminérgicos. Os nossos receptores de dopamina estão lá no chão e pra gente se sentir motivado pra fazer alguma coisa, a gente precisa de uma motivação muito forte, de muita dopamina, pra conseguir sair de casa e ir treinar. A gente tá, como diz o Wesley, mimando o nosso sistema dopaminérgico. A gente tá mimado com a dopamina. A gente não consegue mais ter motivação pra fazer nada. Só ficar no celular. Então, assim, eu sugiro que vocês tentem controlar, limitar de alguma forma. Talvez se o seu problema maior for comida, álcool, alguma coisa assim. Tenta ficar 30 dias sem fazer aquilo, tá? No começo vai ser difícil, porque você vai entrar em abstinência. Lembra da gangorra? Se você corta o estímulo de prazer, o estímulo de dor vai ter que balancear. Então você vai sentir dor, desconforto.
para voltar aquele esquema ao equilíbrio. Entendeu? Mas passados esses momentos de dor, de desconforto, você vai, como se diz, resetar o seu sistema de sentir prazer, de motivação. Então tenta ficar um mês sem aquele estímulo, ou limitar aquele estímulo muito dopaminérgico para você, como o celular, como o álcool, como sei lá o que for. Tenta fazer isso por um mês. E aí? Gostaram? Dúvidas? Perguntas? Sei lá. Boa dica essa de não carregar o celular. Pois é, eu não carrego o celular à noite. Por dois motivos, né? É ruim pra sua bateria, você ficar deixando ele carregar demais, muito tempo no carregador. E pra eu evitar ficar no celular, a primeira coisa que eu faço na manhã, eu perco tempo, me atraso, e aí? Eu nunca me atraso, acho que minha aluna de personal tá aí. Fala pra ela, eu me atraso? Nunca me atraso. Na verdade, eu chego cedo, quem se atrasa é ela. Falo mesmo. Enfim. Pri também, minha aluna. Fala aí, Pri, eu me atraso? Geralmente não. Geralmente não. 99% das vezes eu não atraso. Obrigada, Yasmin. Tamo junto. RD na veia. Dia... Que dia que vai ser o encontro? 7, eu acho. Tô lá, em Brasília. Não sei se você é de Brasília, mas tô lá. Pois é, as redes sociais, na verdade, são um reflexo do que você gosta de assistir, né? Se ela tá muito repetitiva pra você, é porque você provavelmente tá repetindo os estímulos. Os estímulos não, né? Você tá visualizando os mesmos posts, os mesmos tipos de post. Talvez você... Talvez você precise mudar as pessoas que você segue, né? Seguir pessoas que te acrescentam mais, talvez. Nunca atrasou, maravilhosa mesmo. Pois é, eu não me atraso. Eu sou como dizem por aí, britânica com horário. Aquelas, né? Eu não costumo me atrasar. Se eu me atrasar é porque alguma coisa aconteceu. Não me atraso. Porque assim, é o meu tempo e o da pessoa, né? Você tem que respeitar. E aí? O que mais? O que vocês aprenderam dessa live? O que vocês gostaram mais dessa live? O que ficou de lição aí que vocês vão tentar mudar na vida de vocês, talvez? Conta pra mim, gente. Enquanto isso, eu vou escolher um filtro. Cadê? Sumiu. Filtro. Esse aqui.